elas são menos prováveis, menos predispostas a assassinar o marido quando elas estão em situação de violência doméstica. Eu não sei qual que é a graça. Eu acho muito doido esse estudo, cara. Eu acho porque elas são menos propensas a assassinar. Sim, tipo, sim. Cara, a gente tá fazendo estudo sobre psicopatas, então. Sim. Quem se inscreve fica mais lindo. Ah, porque não sei o que, não sei das quantas. Isso acontece porque é um país que não é cristão, etc. A gente pode falar sobre a Papua Nova Guiné. A Papua Nova Guiné é um país que é majoritariamente cristão e tem literalmente os maiores índices de estupro e de violência doméstica do planeta. É simplesmente terrível, tá? Cerca de 70% de todas as mulheres da Papua Nova Guiné vão ter sido estupradas ao longo da vida. Isso significa que é realmente muita gente, tá? E aí tu vai dizer assim, ah, somente um psicopata vai conseguir admitir isso e talvez nem ele. Não, isso é mentira. Eu recomendo pra vocês um documentário da BBC, tá? E aí ela vai dizer que, sei lá, é controlado pelos reptilianos, alguma coisa nesse sentido, em que o jornalista, ele entrevista diretamente alguns líderes de gangues que usam do estupro como um ritual de iniciação para os seus participantes. E esses homens falam como se fosse a coisa mais natural do mundo diante das câmeras, sem esconder os seus rostos, de que sim, a gente estupra de vez em quando, a gente vai fazer uma determinada situação, isso se torna conveniente e acaba acontecendo. E aí o entrevistador pergunta, mas vocês não amam as suas mulheres? Sim, nós amamos as nossas mulheres, né? E aí a gente pode usar, inclusive, de referência bíblica, né, que o homem, ele deve amar muito a sua esposa. Amar realmente é um conceito muito amplo, né? Aparentemente, até mesmo um estuprador, um espancador de mulheres, um líder de gangue, pode dizer que realmente é um grande amor da sua esposa. E aí o jornalista pergunta, mas como é que tu agride a sua esposa? Bem, a gente dá pontapés, socos, puxões de cabelo, a gente também dá golpes de faca, né? Realmente não tem piedade alguma. Isso são literalmente paráfrases do que esse homem disse. E esse é um país, sim, majoritariamente cristão. Mas aí a Petra pode dizer, mas é que são países pobres. Veja só. Então, parece que o cristianismo realmente não é a única motivação relevante para diminuir, reduzir os níveis de violência doméstica, de estupro, de qualquer tipo de violência contra pessoas inocentes. Então, por enquanto, é isso. Desculpa, vou começar pelo teu último argumento, né, que foi sobre a Nova Papua Guiné. Até onde se sabe, apenas 30% desse país é composto por católicos, tá? Então, não é certo a gente afirmar que ele majoritariamente Eu posso pesquisar agora. Cristão. Uma outra coisa, é interessante você ter trazido o caso da Nova Papua Guiné, especificamente, porque existem hoje 3 tribos matriarcais que ainda existem no mundo, né? E a maior delas existe na Nova Papua Guiné. E isso corrobora o fato de que definitivamente não é um país cristão, sabe? Nem aqui nem na China. Porque um cristão não aceita um matriarcado. Muito menos uma tribo matriarcal. A maior tribo que a gente tem hoje, pode pesquisar, matriarcal, está na Nova Papua Guiné. Achei engraçado você trazer isso, foi coincidência. Vou comentar sobre algo que você falou antes, eu esqueci de rebater. Quando você fala que a Bíblia é a favor da violência. Eu não disse isso. Você disse que lá em Reis existe um... O que você falou mesmo? Sim, houve... Você disse. Então você disse. Uma situação de um rei que defendeu o estupro como uma forma de arma de guerra. Exatamente. Você defendeu, então, que a Bíblia é a favor da violência. O que acontece? Quando a gente não é guiado pela fé cristã, pela igreja mesmo, né, para ler a Bíblia, a gente acaba incorrendo nesses erros, né, que são os seguintes. Primeira coisa, Antigo Testamento, nós ainda não tínhamos Jesus Cristo, né? Jesus veio justamente para falar que atire a primeira pedra quem nunca pecou aqui, né? Ou seja, Jesus veio justamente para tirar antigos costumes comuns da sociedade antes, não que fossem aceitos, mas aconteciam sim. Jesus veio justamente para falar... Aliás, se o feminismo fosse um pouco grato, ele deveria ser muito grato ao próprio Cristo, né? Que foi justamente quem tirou a violência da sociedade atribuída aos homens, né? Então, quando nós vamos ler, principalmente o Antigo Testamento, quer dizer, todos os livros da Bíblia, mas como você trouxe o Antigo Testamento, existem muitas situações em que lá estão escritas situações num contexto histórico, que elas estão nos relatando o que houve. Eles não estão... A Bíblia não está endossando algo de errado que aconteceu, certo? Ela tá lá trazendo algo que aconteceu na história para depois tirar uma conclusão, para que a gente tenha um ensinamento sobre aquilo, né? Então não dá pra gente isolar versículos aí e falar que a Bíblia concorda com coisas absurdas, porque isso não seria honesto. Você falou sobre... eu trouxe justamente o tal do Jonathan Haidt, porque eu sei que ele é muito querido por vocês.
Esse estudo especificamente que eu trouxe, ele fala de meninas de 12 a 17 anos, né? Ele fala sobre essa faixa etária de mulheres terem 3 vezes mais depressão do que homens, né? Nessa mesma faixa etária. Foi um estudo que ele fez de 2010 a 2020. E o que ele traz nesse estudo? Ele traz justamente a ideia de que ele faz a correlação sobre mulheres terem depressão nessa faixa etária porque elas estão... porque elas vivem hoje, né? A molecada hoje vive nas redes sociais, exatamente, né? TikTok, Instagram. Então, o que é? Muita exposição do corpo, esses vídeos no TikTok que viralizam, as mulheres pegam 5 caras ao mesmo tempo, não sei o quê. Então, elas começam... começa a normalizar várias falhas de comportamento que são... que são, né, se tornam mais comuns no pessoal nessa faixa etária. Então, ele faz essa correlação. Por isso, né, ao aderir às redes sociais de forma indiscriminada, essas meninas caem na depressão, né? Justamente porque elas têm que lidar com o day after daqueles atos nos quais elas incorreram. Então, sobre você trouxe também um aspecto das mulheres nos Estados Unidos, as conservadoras, né, serem mais felizes. Você falou que ele fez esse estudo, é isso? Sim, sim. Sobre as conservadoras serem mais felizes. Na verdade, isso é citado num texto dele. Tá. Eu posso até te passar, porque é um texto bem longo. Ele fala legal, muito sobre pode isso. passar, sim, é bem seria legal. Olha, então, mas aí eu trago o mesmo ponto que você trouxe antes, assim, aonde que nós colocamos essa correlação dos fatos. A gente pode ficar aqui, eu e você, para os dois lados, existe 1 zilhão de estudos na internet. Agora, qual deles que prova a correlação entre os fatos, entendeu? Qual deles vai provar que é porque a mulher pode sair de casa a hora que ela puder, que é porque... Será que, assim, essa mulher que tem uma situação financeira mais tranquila, será que ela também não tem acesso a uma melhor academia? Será que ela não tem acesso a viagens? Será que é justamente pelo fato... Será que ela é mais feliz pelo fato dela poder pegar as trouxas dela e ir embora quando ela quiser? Sim, ou será que existe uma série de outros fatos? O estudo é sobre literalmente isso. Porque tu precisa ter alguns critérios pra se medir se uma pessoa é mais ou menos feliz. Então não adianta tu perguntar, tu tá feliz ou não tá? Tá, por quê? Tu tem que saber quais são os sentimentos que giram em torno dessa infelicidade. Resignação, frustração, falta de sentido na vida, eu não tenho um emprego, eu não tenho mais perspectiva de futuro. E esses estudos, eles falam justamente sobre senso de emancipação, senso de potência, de capacidade de realmente mudar a própria vida e fazer alguma coisa com ela. Eu não tô aqui inventando a interpretação do estudo. É literalmente sobre isso que ele tá falando. Entendi. Interessante, mas eu custo acreditar que uma mulher, que a felicidade de alguém, que a verdadeira felicidade de alguém se dá pelo fato dela ser beneficiada financeiramente. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que qualquer pessoa que tem uma situação financeira mais avantajada... Não é só por financeira. Não, tudo bem, mas assim... Não é isso. Eu entendi. Você tá trazendo a premissa desse estudo, que é a correlação entre a mulher poder largar o marido a qualquer momento e por ela ter essa possibilidade financeira. Esse é outro. Porque assim, ó, o Steve Pinker, ele fala de outra coisa. Que ele cita no livro dele, do Bons Anjos da Nossa Natureza, que quando as mulheres elas têm a possibilidade de sair de casa devido à sua emancipação financeira, elas são menos prováveis, menos predispostas a assassinar o marido quando elas estão em situação de violência doméstica. Eu não sei qual que é a graça. Eu acho muito doido esse estudo, cara. Eu acho porque elas são menos propensas a assassinar. Sim, tipo, sim. Cara, a gente tá fazendo estudo sobre psicopatas, então... Sim, a gente tá falando de civilização... Não, a gente tá falando de sociedades em que as mulheres não têm a mínima oportunidade de saírem de casa sem a permissão do marido. Então, em que elas deixa eu falar. Elas passam por casamento arranjado, elas casam até mesmo desde os 12 anos de idade com homens de 30 anos e 65 anos de idade, porque a família obriga que elas façam isso. Mas na Índia isso. Tá, eu não tô falando só da Índia, isso é no mundo inteiro. Mas aonde que a mulher é obrigada a casar com tão nova? O quê? Tu realmente tá me perguntando isso? No Ocidente? Isso é uma epidemia, até mesmo aqui no Brasil. É uma das principais epidemias, um dos problemas mais graves que nós temos aqui no Brasil, que é casamento precoce. Mas as mulheres não são obrigadas. Sim. É um problema realmente muito grave. Não só aqui no Brasil, mas em inúmeras outras sociedades. Eu não conheço casamento arranjado no Brasil. Eu não tô falando de casamento arranjado a partir de uma perspectiva patriarcal de uma sociedade que tem tradições bem estabelecidas de casamento arranjado. Isso é o que acontece na Índia. A gente tem que prestar bem atenção nesses detalhes. Agora, existem sim casamentos precoces acontecendo aqui no Brasil. E esse é um fator muito relevante pro suicídio de meninas muito jovens. Agora, em relação
ao que eu tava falando dos bons anjos da nossa natureza, em que Pinker fala sobre esse dado de que os homens hoje em dia eles são menos assassinados devido a isso. A relação que ele cita é justamente a correlação direta de segunda onda do feminismo, que as mulheres tiveram mais emancipação financeira, as possibilitou saírem de relacionamentos abusivos de países pobres, em que há casamento arranjado, há casamento precoce, há muita fome, há muita violência, seja de natureza cristã, ou porque é de um país majoritariamente masculino, islâmico, ou senão de religiões animistas, pagãs, não importa. A questão é que a emancipação financeira de uma mulher é muito relevante para diminuir a incidência de homicídios domésticos praticados contra os homens dentro de casa. Então, essas mulheres podem sair de casa, então elas têm uma possibilidade maior de se livrar de uma situação abusiva e recomeçar de outra forma. Agora, sobre felicidade, eu não estava dizendo que as mulheres nos Estados Unidos elas são mais felizes por terem mais dinheiro, não foi isso que eu disse. Eu disse que porque essas pessoas elas têm maiores crenças de potência, porque elas têm mais autoconfiança e autoestima para exercer a sua vontade no mundo e terem um retorno produtivo e frutífero disso, faz com que essas mulheres se sintam mais felizes e satisfeitas. Porque essas mulheres esquerda progressistas, elas têm crenças ao contrário. Que existe o patriarcado, porque existe o racismo, porque existe o capitalismo, porque existe a pobreza, porque é a igreja, porque não sei o quê, porque é o papa, porque é o fulano, porque não sei o quê. Essas mulheres, elas crescem com muita pressão, acreditando que nada do que elas façam vai surtir efeito, além disso que tu citou, que é excelente que tu tenha trazido, que é o excesso de redes sociais. E isso tá afetando tanto as meninas quanto os meninos, gerando muito estresse, muita angústia e, portanto, também depressão, devido à comparação com corpos que são irreais, em relação ao excesso de exposição a harmonização facial, a todo tipo de cirurgia plástica, enfim, a toda uma imensidão de irrealidades que as redes sociais são responsáveis, gerando ainda mais depressão. Então, aparentemente, é isso que eu tenho em mente, né? Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.